Boa noite, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. O nosso trabalho de hoje é sobre as religiões afro-brasileiras, onde foi realizado pelo Alisson, por mim, Camila e pela Milena. Agora o Alisson vai estar contando para vocês um pouquinho sobre a história, como surgiu e quando surgiu essas religiões. Tudo começou com a chegada dos portugueses no Brasil. Junto com novos hábitos e culturas, a colonização brasileira deu espaço para a chegada de outros religiosos. Além disso, com a vinda de povos da África, a variação de crenças e religiões ficou ainda maior. Porém, a Igreja Católica sempre tentou obrigar os escravos a aderirem à doutrinação cristã, impedindo que eles propagassem e exercessem suas obrigações religiosas na qual acreditavam. Mas, por muitas vezes, alguns escravos realizaram mobilizações ou festividades nos mesmos dias em que aconteciam as celebrações católicas. Outros, mesmo participando das festas católicas, não abandonavam a sua fé nos orixás, voduns, entre outras divindades oriundas da terra natal. Com isso, essa prática simultânea de diversas religiões resultou no surgimento de outras, que levavam características africanas, cristãs e indígenas. Atualmente, podemos identificar essa diversidade quando no mesmo dia são feitas celebrações para deuses da Igreja Católica e para divindades de origem africana. As religiões afro-brasileiras surgiram após a junção da cultura de diversos povos africanos trazidos entre os séculos XVI e XIX. Elas possuem influência de religiões vindas da Europa, como o catolicismo e o kardecismo. Além disso, elas possuem características específicas de cada região do país. Durante os 4 séculos, cerca de 3,5 milhões de africanos chegaram ao Brasil como escravos, entre eles povos de etnias iorubás, fons, maís, haussás, eeués, exantes, congos, quimbundos, umbundos, macuás, lundas e diversos outros povos, cada qual com sua própria religião e cosmologia. Como as religiões foram se formando em diversas regiões e estados do país, elas foram aderindo formas diferentes umas das outras, inclusive os nomes. As quais se destacaram na época, assim como nos dias de hoje, são o candomblé e a umbanda. Além dessas, outras religiões também possuem características africanas, como o Xangô e a Jurema, também conhecida como catimbó. Quando se fala de sincretismo, no Brasil, o logo se associa às religiões afro-brasileiras, pois foram construídas após a colonização. Então, gente, como o Alisson comentou para vocês anteriormente, as religiões que se destacam é o candomblé e a umbanda, né? Agora eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o candomblé, sobre sua história. O candomblé é uma religião monoteísta que acredita na existência da alma e na vida após a morte. Com isso, a palavra, né, o termo candomblé, ele significa dança ou dança com atabaques, onde eles cultuam os orixás, normalmente reverenciados por meio de danças, cantos e oferendas. O candomblé é uma prática das crenças africanas trazidas para o Brasil pelas pessoas escravizadas na época. Por isso, a história do candomblé se mistura com a do catolicismo, onde eles foram proibidos de continuar com a sua religião. Os escravos eles usavam as imagens dos santos para escapar da censura imposta pela igreja. Isso explica o sincretismo encontrados no candomblé no Brasil, algo que não se verifica na África. Com isso, o candomblé, como prática religiosa mesmo, ele ganhou contornos nítidos na Bahia em meados do século XVIII e definiu-se, né, durante o século XX. Atualmente, existem milhões de praticantes em todo o Brasil, podendo chegar a mais de 1,5% da população nacional. Aí, assim, a fim de preservar né, essa herança da cultura africana, a Lei Federal de 6.292, de 15 de dezembro de 1975, tornou certos terreiros de candomblé patrimônio material ou imaterial passível de tombamento.
Agora falando um pouquinho sobre os rituais do candomblé, eles são realizados por meio de cânticos, danças, batidas de tambores, oferendas de vegetais, minerais, objetos e às vezes eles sacrificam alguns animais. Os participantes, eles devem usar trajes brancos, aquelas saias brancas, sabe? Com as cores e guias do seu orixá. Cada um possui o seu dia certo, cor, objetos e alimentos específicos, adequados ao seu ritual. Um ritual ele pode reunir dezenas a centenas de pessoas. Varia de acordo com o tamanho da casa, né, ou terreiro que eles estão fazendo as obrigações deles e as festas. Nessas ocasiões, há uma grande preocupação referente à higiene e alimentação, pois tudo deve estar purificado para estar digno, né, daquele orixá. Basicamente, os rituais de candomblé são praticados em casas, roças ou terreiros, os quais podem ser de linhagem matriarcal, patriarcal ou mista. Por conseguinte, as celebrações são dignas, né, de pai de santo ou mãe de santo. Tem também o termo usado de babalorixá e ialorixá, se eu não me engano. A sucessão desses líderes espirituais é hereditária. No entanto, podem haver contendas na sucessão, o que frequentemente acaba levando ao fechamento do terreiro. Aí, por fim, que é importante lembrar, os adeptos ao candomblé, eles levam de 7 anos para concluir a iniciação dentro dos preceitos estipulados. Agora falando um pouquinho sobre os orixás, eles são entidades que representam a energia e a força da natureza. Eles desempenham um papel fundamental no culto quando são incorporados normalmente por praticantes mais experientes. Eles possuem, eles possuem personalidades, habilidades, preferências, rituais e fenômenos naturais específicos, né? O seu deus único do candomblé pode variar de acordo com a região africana de origem. Para os Quetu é o Olorum, e entre os Bantus e, se eu não me engano, é Nanzambi, eu não sei como se pronuncia direito, é, é Gegé e Maú. Não sei como se fala certinho, mas, mas é isso. Aí existem centenas de orixás, mas os mais conhecidos no Brasil são o Oxum, Yansan, Ogum, Xangô, Exu, Oxalá, Oxóssi e Iemanjá. Eu não vou especificar basicamente qual que é cada, né, qual que é o papel de cada orixá, que senão o vídeo fica muito longo. Mas, por exemplo, a Iemanjá, ela é a deusa, é uma deusa, digamos, do mar, sabe? Ela é responsável pelas águas dos mares. Agora a Milena vai estar explicando um pouquinho sobre a Umbanda, sobre a sua história, sobre os seus rituais também, e entre outros. Bom, eu irei falar um pouco da história. A Umbanda, ela é uma religião monoteísta e afro-brasileira. Surgiu em 1908 pelo Zélio Fernandinho de Moraes, baseadas em 3 conceitos, que é a luz, caridade e amor. A palavra Umbanda, pertence do vocabulário quimbundo, de Angola, e quer dizer arte de curar. Ela é uma religião que surgiu nos subúrbios do Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 1908, pelo Zélio Fernandinho de Moraes, que nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ele teria incorporado o caboclo das 7 encruzilhadas. Este espírito o teria ajudado a criar a religião de Umbanda. Após isso, a religião ela se espalhou por todo o Brasil e em todos os países da América Latina. As suas crenças misturam os elementos do candomblé, do espiritismo e do catolicismo. As cerimônias, ele tem um local que se chama casa, terreiro ou barracão. Eles são feitas várias celebrações no ar livre, junto à natureza, em rios, cachoeiras ou na praia. Essas cerimônias, elas são presidiadas por um pai ou uma mãe. Um sacerdote, ele dirige ritos e comanda a casa. Ela também é responsável por ensinar a doutrina e os segredos da Umbanda aos seus discípulos. Nestes locais, eles realizam sessões de passe, em que a entidade reorganiza o campo energético astral da pessoa.
Com isso, os pontos de Umbanda são cantigas para louvar, chamar e se despedir do orixá e das linhas de entidades, acompanhadas por instrumentos de percussão como o atabaque, que é importante para conhecer o ritmo de cada orixá entidade. Este aprendizado começa na infância do iniciado. Igualmente, é preciso saber uma infinidade de canções. Agora, falando um pouquinho sobre os orixás, Xangô, Lemanjá, Ogum, Oxóssi, Oxum, Lansã, Omulu e Nanã. Bom, gente, então esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a atenção de todos. E referente às referências, né, eu vou estar deixando na descrição do vídeo aqui todas as referências que nós usamos para realizar o trabalho. Obrigado e tchau, tchau, pessoal!